Bem-vindo a mais um vídeo no canal e eu queria compartilhar com vocês uma história ali, algo que aconteceu recentemente na advocacia aqui no escritório, que trouxe um impacto muito positivo ali quanto à questão de honorários para o escritório, que envolve vendas, envolve marketing, envolve trabalho duro. É, Nós, como jovens advogados, nós não podemos é, escutar, em uma certa medida, conselhos de advogados que são frustrados com a advocacia. Você vive no mesmo mundo que eu e deve ser bombardeado constantemente com pessoas que faturam milhões na advocacia, né? É, e que falam que tem uma metodologia para enriquecer e se tornar um milionário. Olha, eu sendo bem honesto, eu acredito sim que exista uma nova advocacia, uma advocacia pautada no digital. E quando eu digo no digital, eu não digo é, pautada ali no advogado fazer vídeo, não é só isso, né? Ou automatizada com IA, isso também. Mas eu digo uma advocacia, para quem começa, que equipara as coisas, sabe? Quem não tem ali uma tradição familiar de advogados, de juízes, quem começou do zero, né, ou quase do zero, e precisa correr atrás para ter clientes e ganhar dinheiro, porque essa que é a verdade, ela precisa fazer algo, né? Eu sei que existem pessoas que nascem em contextos que isso facilita um pouco mais. Que eu não vou dizer facilidades, tá? Porque ninguém escolhe o berço em que nasce. Mas que propiciam um outro tipo de advocacia. E a advocacia, até alguns anos atrás, ela era muito daquela indicação, daquele endosso, daquela recomendação premiada, do aquele parente que tinha uma mega empresa, aquela coisa mais, né, mais política também. E com a tecnologia e com a internet, isso equilibrou. Porque hoje, através de um celular, e eu estou gravando com um celular agora, as pessoas elas têm acesso a você. E claro que se você produz conteúdo para a internet e esse conteúdo é direcionado para as pessoas que você quer atender, dá match, entende? Então, por exemplo, nosso escritório aqui é em Cubatão, e nós somos um escritório pequeno, né? Um escritório pequeno, apesar de pequeno em estrutura, mas já está tomando um outro corpo. Só que nós não temos indicações de grandes indústrias aqui da cidade. Nós não somos envolvidos com nada na política, tanto política da OAB quanto política tradicional. Então somos nós por nós mesmos, nós que temos que correr atrás dos nossos clientes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que ir atrás, né? Você tem que correr atrás, tem que tentar identificar quem que é o teu cliente, qual o tipo de serviço que faz sentido para o teu contexto, porque se eu não tenho familiares com grandes empresas, se eu não estou inserido num ambiente que tem um networking assim diferenciado, ou eu não estou num grupo de amigos num ambiente que a gente que tem dinheiro, como é que eu vou querer ser um advogado tributarista para cobrar 50 mil reais numa consulta jurídica? Não vai. Ou, por exemplo, se eu não estou inserido no meio do futebol, como é que eu quero ser um advogado que preste um bom serviço e que tenha uma notoriedade no direito desportivo, sendo que eu nem do meio sou? Você vai ter mais dificuldades. É impossível? Eu acredito que não. Eu imagino que se tem alguém que vai ouvir isso, pode ser que tenha feito o caminho inverso e você também vai conseguir dizer qual foi o nível de dificuldade disso. Faz muito mais sentido, por exemplo, para alguém que era jogador de futebol, fez categoria de base, está inserido no contexto, se tornar um advogado desportivo. Porque ele conhece o meio, ele tá inserido, faz parte do ambiente dele. Então, a gente já precisa partir daí que se a gente consegue identificar quem é
o público e o meu contexto, eu consigo saber qual área do direito eu vou e vou seguindo por aí, não como a vida me levar, mas eu vou interpretando o contexto onde estou para resolver os problemas daquele contexto. Por que eu estou dizendo isso, dessa volta toda? Porque eu comecei dizendo no vídeo que nós não podemos escutar pessoas frustradas com a advocacia. Uma das coisas que nós mais ouvimos é que advogado não compartilha o telefone particular dele. E eu acho que concordo com isso. Nós temos alguns telefones no escritório, mas eu atendo o cliente sim no meu WhatsApp pessoal. Por quê? Porque eu não posso me dar ao luxo de dizer isso. Eu não posso me dar ao luxo de não atender um cliente no meu telefone pessoal. Porque pode ser urgente e pode salvar ali a vida dele ou o contexto onde ele está e pode acelerar o processo dele fechar com o meu escritório. Hoje, é claro, é que eu estou dando um exemplo específico desse contexto que eu vou dizer agora. Mas hoje a inteligência artificial, através com atendimentos aí de multiplataforma, no WhatsApp, né, com IA, você consegue recepcionar esse cliente no teu WhatsApp, a IA vai atender ele e vai ser como se fosse você, ele nem vai saber e tá tudo certo. Se ele te mandar mensagem 1 da manhã, vai atender e vai tocar. Mas por que eu estou dizendo isso? Que nós não podemos escutar pessoas que estão frustradas com a advocacia, principalmente jovens advogados. Porque senão nós vamos incutir, porque senão nós vamos colocar na nossa cabeça verdades que é daquela pessoa, que é do contexto daquela pessoa, que é a frustração daquela pessoa. Ah, não vou atender pessoas, não vou atender clientes no meu telefone pessoal, porque tem cliente que é chato e tal. Eu concordo. Tem cliente que realmente é sem noção. Tem situação que é complicada. Mas nós também somos sem noções. Eu sou o prestador de serviço aqui, mas eu consumo o serviço ou o produto de alguém também. E posso ser sem noção também. Né? Então as pessoas esquecem disso. Né? A pessoa é meu cliente, mas eu sou cliente de alguém. Então isso diz também, pode dizer alguma coisa sobre como nós somos pro outro, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Né? Não quero ficar fazendo as coisas assim de forma aleatória, falando do aleatório. Mas qual que é o meu ponto? Nós escutamos coisas ao longo da vida que nós colocamos na nossa cabeça e nós tomamos como verdade. E isso pode ser um limitador do nosso crescimento. Então eu dei um exemplo pequeno sobre não compartilhar o telefone pessoal do advogado com clientes. Eu tenho um amigo pessoal que chegou a morar comigo nos Estados Unidos em um intercâmbio que eu fiz. Um amigo de infância, estudou comigo no ensino médio. Conheço ele assim há mais de 15 anos, né? E amigo pessoal mesmo, de ir em festa, dormir em casa, jogar bola junto. E ele casou, teve os filhos dele e ele comprou um imóvel na planta. E passou-se o tempo e a esposa dele, conversando comigo, falou assim: Gabriel, é o seguinte, eu comprei um imóvel na planta, eles têm que entregar esse imóvel em dezembro de 25 e não entregaram. E eu sei que em janeiro a Caixa Econômica Federal já está me cobrando as taxas de obra, a evolução da taxa de obra. Porque enquanto o imóvel está em fase de construção, você paga uma taxa de obra para que isso seja financiado, né, para que a obra ande. E como o contrato dela terminava em dezembro, da construtora, ela falou, eu vou receber essa cobrança, e essa cobrança eu acho que é indevida. E o que acontece? Quando é feito um contrato com a construtora te dá uma data final de quando ela vai entregar o teu imóvel, certo? E a lei diz que ela pode atrasar 6 meses. Então, normalmente os contratos, eles já constam ali uma data final e ainda uma prorrogação de 180 dias. No caso, quando ela veio conversar comigo, já estava estourando esse prazo de 180 dias, ou seja, a construtora já estava quase chegando a 180 dias de atraso da obra. Então, o contrato dela terminava em junho, a prorrogação terminava em dezembro e ela estava preocupada com a parcela de taxa de obra que ela pagaria em janeiro, foi quando ela me procurou.
Nós conversamos, explicamos o contexto e estávamos em tratativas ali para tomar uma medida judicial. E ela assim, Gabriel, tem um grupo aqui de proprietários, porque é um apartamento, um empreendimento que tinha 6 torres. Vai vendo. Olha, ó, pega o que eu falei no começo e vai linkando com o que eu tô dizendo agora. 6 torres. E tá todo mundo indignado, desesperado, porque sabe que esse pagamento é ilegal. Que você acha da gente criar um grupo para você ajudar essas pessoas, né? Tirar as dúvidas dela, porque tá todo mundo desesperado. E aí o que eu fiz? Eu falei, excelente. Eu criei um grupo, coloquei a foto do meu escritório, do meu escritório, e mandei o link para que ela encaminhasse para essas pessoas que tinham interesse em entrar com uma ação judicial contra a construtora. E aí, muita gente entrou nesse grupo. Mais de 100 pessoas. Entrou nesse grupo, ficou incorporado no meu WhatsApp, e o número que eu dei foi o meu telefone pessoal, esse que está gravando aqui o vídeo. E ali começava as dúvidas, aquela confusão. Mas uma confusão ainda que controlada. Porque como era um grupo com um advogado, então as pessoas ainda tinham... E ó, isso foi 28 de dezembro de 2025. Pessoal mandando mensagem para mim no privado, no grupo, dia 1º, dia 25, dia 30. E eu lá, conversando, atendendo, conversando, trocando ideia. Foi se passando o tempo, a construtora continuou atrasando. Foi quando nós resolvemos tomar ali medidas mais enérgicas e processar a empresa. E aí, pessoal, que mora o pulo do gato. A OAB, o Código de Ética, te proíbe ligar, oferecer serviço, demonstrar resultado. Só que ela não te proíbe quando essas pessoas elas já estão incorporadas e já fazem parte do teu escritório. E elas faziam porque ela estava dentro de um grupo comigo do meu escritório, com a foto, com a logo e dentro da descrição do grupo que elas estavam sendo incorporadas ali no nosso escritório. Então eu podia conversar com elas como o cliente fosse. E poderia ligar, conversar. E o que aconteceu? Como que em efeito cascata, quase que ali 1/3 das pessoas que estavam nesse grupo procurou o escritório para entrar com uma ação contra a construtora. Então, por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque, vou dizer em números, tá? A previsão de faturamento ultrapassa R$ 500 mil. Aí eu te falo, será que R$ 500 mil como um faturamento não faz um impacto na vida de um jovem advogado? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Não escute as pessoas que, primeiro, não construíram nada, isso aí é fato, né? Todo mundo fala isso. Mas não escute os traumas dela. Porque se eu tivesse me dado ao luxo, não vou ficar atendendo cliente dia 28 de dezembro. Não, pô, deixa isso aí pra quando voltar do recesso. Pô, ô meu amigo, foi no recesso isso. Olha aí, agora que eu lembrei, me liguei aqui. Isso foi no recesso. Se eu tivesse escutado esses camaradas, eu tinha perdido uma baita de uma oportunidade de ter uma base de dados do meu escritório, do meu telefone pessoal, com a foto, com a logo do meu escritório, de pessoas que já manifestaram interesse, porque entraram no grupo, conversaram, anuíram de que estariam ali, e eu posso trabalhar aqueles contatos para a elaboração de peças e entrar com processos e perseguir ali o direito que eles possuem. E aí foi um grande acerto. Porque você, advogado, principalmente o jovem advogado, cara, você não pode se dar o luxo de descansar. Ah, aqui é minha vida pessoal, aqui é meu WhatsApp pessoal, tal. Amigão, o pessoal do criminal, o WhatsApp pessoal dele é pros clientes ter acesso. Porque ele vai ter que te ligar 2 da manhã. Vai te pagar 15 mil por sei lá, e você não vai? Ô, meu velho, você tem filho, tem criança, tem pensão pra pagar. Tá entendendo? Então, assim, é importante dizer isso, que talvez quando você estiver num outro nível de advocacia, o volume estiver realmente muito alto, e você puder ter alguém que vai atender teu telefone,
um WhatsApp que é business ali e que tem uma automação que vai fazer uma qualificação disso. Cara, legal. Só que uma automação decente por ter o WhatsApp é R$ 1.000. Tu que é jovem advogado, tu tem R$ 1.000 pra pagar por mês para que o lead, quando cai no teu WhatsApp, atenda, qualifique e agende uma reunião ou já feche o contrato? Não tem. Nós não temos. Então, assim, nós não podemos nos dar ao luxo de escutar a abobrinha de quem é antigo na advocacia e que não fez nada. E eu tô dizendo aqui pra vocês, aqui no YouTube, pra vocês, não sejam preguiçosos. E aí, essa situação toda abriu a oportunidade de nós fazermos duas matérias jornalísticas aqui na região. Uma num portal de uma universidade e outra na Rede Record, aqui da região. Eu nunca imaginei que eu iria estar aparecendo na televisão, na Record, com a minha profissão. Com 3 anos de OAB ativa, como jovem advogado. Então, porque eu não... E aí assim, também foi um pouco de sorte, tá? Também não posso falar que eu sou fera aqui não, porque foi um pouco de sorte. Mas o que eu quero dizer é isso, pessoal. Não sejam preguiçosos e não escute abobrinha, frustração de quem não construiu ou de quem está totalmente desmotivado com o contexto onde vive. Tá bom? Eu espero que tenha gostado. Talvez esse vídeo saiu mais longo do que eu esperava, mas se fez sentido pra você, eu peço que você deixe um tapa no... deixa um like aí, comente alguma coisa aí, para que o nosso canal atinja mais pessoas. E eu tenho uma meta pessoal de chegar nesse ano pelo menos a 1.000 inscritos, tá bom? Me ajuda nessa meta aí. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.